Deixa eu te fazer. Opa, já está aberto. Já estamos no ar. Então depois eu falo. Tá bom. Fala, meus amigos. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Leandro MacTube, canal que fala de ufologia e espiritualidade com a visão universalista, respeitando todos os credos. E não diferente das outras entrevistas, hoje a gente está trazendo aqui um grande amigo da área espiritual, que tem bastante embasamento sobre a questão de psicografia e também transcomunicação, seres multidimensionais, que é o nosso amigo Marcelo Gurgel. Marcelo Gurgel agora vai abordar assuntos que são relacionados a esses casos que eu falei agora. Marcelo, muito obrigado por participar aqui desse bate-papo nesse dia de hoje aqui no canal. Seja bem-vindo, faça suas considerações iniciais, por favor. Ok. Eu também, como eu posso colocar? 59 anos, né, uma bagagem boa, né, que comecei, eu acho que minha vida espiritual desde os 13, 14 anos, passando pela Umbanda, vindo do colégio católico, enfim, aprendi bastante coisa por aí, né, desde o espiritismo, Ordem Rosa Cruz, Candomblé, enfim, passei uma bagagem de escola boa, né, eu acho, acredito, até a hora que eu entrei dentro de uma casa espírita aqui em Caraguatatuba, onde eu moro, né, e de lá eu posso dizer que minha vida começou a transformar. Primeiro porque eu disse sim, né, eu queria entender o que estava acontecendo comigo com outro parâmetro, e me avisaram, aí vai ser a sua escola. E aí a coisa, fiz os cursos normais da casa, mas cheguei, como todo bom ser humano, petulante até não acaba mais, achando que era dono do conhecimento, né? E, porque eu sou isso, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, papapá, papapá. Meu, só deu encrenca, né? Até que um dia a coisa começou a mudar. E esse dia foi no dia 16 de julho de 2012. Foi quando foi permitida a minha entrada na sala de psicografia, né, que era para gravar. Só a transcomunicação, que eu já vinha fazendo isso desde 1991, qualquer coisa assim, isso uns 20 anos atrás. Numa grande decepção de vida, em quem acreditar e o porquê acreditar, né? E aí eu conheci a Sônia, o trabalho da Sônia, e aí eu fui pesquisando, eu fui vendo, fui desenvolvendo, fui crescendo, e nesse dia, né, o dirigente da casa me permitiu começar a fazer as gravações. E aí eu comecei a fazer o trabalho verdadeiro aqui em casa também. Acredite se quiser, eu tinha medo de ouvir, de fazer, porque eu tinha medo de espírito, né? Sabia de tudo e não sabia de nada. E até que um dia eu, manipulando os fonemas, conforme a orientação da Sônia, né, eles me permitiram ouvir. Então parei de fazer perguntas e deixei um online. E esse online virou até hoje. Ele foi aperfeiçoando, aperfeiçoando, e aí a gente bate papo como eu estou batendo papo agora com todo mundo, né? Só que é numa audição que só eu consigo entender, por enquanto. Algumas pessoas que vêm aqui em casa, aqui no escritório, escutam pum, 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 e algumas palavras que saem no meio, né? Mas isso depende muito das circunstâncias que eles permitem ou não. E aí a coisa foi crescendo. Marcelo, eles, para deixar bem claro aí para quem está caindo de paraquedas aqui no canal, eles, você se refere, seriam espíritos, seriam consciências, seriam extraterrestres? Quem seriam eles? Vamos dividir então essa tribo, né? Quem primeiro nos cercam são os espíritos desencarnados humanos, tá? Mentores aqui desencarnados, mas eles recebem orientação de mentores extraterrestres. Então, na realidade, vem toda a orientação lá de cima e administrado por aqui, por uma questão simples de só sintonia, de frequência. Um desencarnado humano tem mais frequência, tem mais condição de poder se movimentar entre nós do que nós. Eles atuam simplesmente na nossa mente. Isso eles atuam corretamente, né? Então, existe uma divisão, uma plataforma, né? Humano, encarnado, desencarnado, humano, e depois vem eles, os seres de outras dimensões, que é administrado pela Confederação Galáctica, tá? Que é uma reunião de vários planetas, mas existe um planeta em si que faz a administração de outros planetas, inclusive do planeta Terra, que é a região de Sirius A,
Então, eles são felinos e eles são aquática eu não conheço ainda. Os felinos é o que eu tenho contato. A base da estação, aonde vem toda a parte de transmissão, eu posso até explicar, vem do eixo zero do planeta, onde fica o eixo, o giratório do planeta tem um eixo. É naquele ponto aonde o planeta o eixo central dele, entende? De inclinação. E ali ele não tem problema da rotação, de ficar rodando, e ali é zero. E é dali que parte para as outras estações planetárias. Todas as estações que fazem contato com os seres humanos de desencarnados é controlada por eles. Tudo é controlado por eles. Não tem outra solução, não existe. E uma confederação que faz a parte da administração planetária por completo. E essa confederação tem alguma coisa ligação com aquele famoso caso do Astacherão, não? Eles controlam tudo, todos os casos. Tudo que acontece, Leandro, tudo é passado pela mão deles. Tudo. A administração planetária é de Sírios, com a ajuda de outros planetas, entendeu? De outras. Todos eles fazem parte dessa confederação. Cada um tem um tipo de atuação diferente. Cada um vai trabalhar sobre seres. Por que isso? Então vamos lá, você tem os arcturianos, você tem sirianos, você tem dragonorianos, você tem... Enfim, todos. Todos já estão aqui encarnados. Você não sabe, mas você é fruto de um deles. Então nós temos aqui, residindo no planeta, dois tipos que eu posso separar em dois tipos de seres. O que já nasceram, aqui na Terra, são 100% terráqueos, posso colocar assim, e uma quantidade muito grande que é migratória de outros. E vem, então, eu sou um espírito de Sírios que estou vivendo minha vida hoje aqui na Terra. O Leandro pode ter vindo de qualquer outro planeta vivenciando esse momento hoje. Então você é administrado pela sua casa, da sua própria origem, entendeu? E assim fica muito mais fácil para a gente conseguir compreender. Então, se eles vivem, não, nós somos eles. Nós vivemos aqui. Alguns, foi feito um estudo um tempo atrás, por que os jovens estão se matando, se suicidando. Muito deles chegam e falam, eu não consigo aguentar essa pressão de estar aqui. Entendeu? Essa pressão que é feita pela própria atmosfera, pela própria da sociedade, eles não aguentam e eles abortam a missão deles e vão embora. Porque eles têm uma capacidade de visão muito além do que a gente está vivenciando hoje. Você é uma nova geração, eu sou uma nova geração, entendeu? Essa divisão de cristal, disso, daquilo, arco-íris, tanto faz, isso é um nome que foi dado pela sociedade com relação a seres. A gente precisa colocar rótulo, senão a gente não acredita. Dentro disso que você está colocando, antes de eu fazer a pergunta, pedir o pessoal que está acompanhando a gente aí, que compartilhe nos grupos de espiritualidade, de ufologia, também no Facebook, é muito importante para a gente poder passar esse assunto mais à frente. Sendo que existe um tabu, Marcelo, que é o seguinte, você tocou num ponto que é muito interessante, que é o qual a gente fala de raças, e existe um certo preconceito da forma humana em geral, de rotular alguns tipos de raça como positivo e negativo. E a gente, como raça humana, a gente percebe que o ser humano em si, ele não tem uma idoneidade prefixada por raça. Todos nós somos seres humanos homo sapiens, sendo que existem dentro desse meio aí seres que fazem o bem e fazem o mal independentemente da sua origem. Por exemplo, a gente pode citar o caso de uma família que tem a mesma criação e a mesma educação dos pais e algum dos filhos dá para o que não presta, fazer coisa ruim e virar um estelionatário ou um bandido, ou seja lá o que for. Dentro desse contexto que você está trazendo das raças, existe essa questão realmente, na sua opinião, dos seres que são chamados aí os negativos em relação à manifestação deles aqui agora, ligado somente à raça, ou isso vai além dessa percepção de origem primordial que a gente pode falar, sendo draconiano, reptiliano, grey, ou seja lá o que for? Bom, primeiro vamos colocar um histórico de vida de cada um,
né? Se você colocar dentro, se você analisar uma família onde nasceu gêmeos, com a diferença de 1 minuto, 30 segundos, você pode ter certeza que as histórias deles vão ser diferentes. O primeiro que nasceu, vamos supor, a 1 hora, né, cravado, às 13 horas, ele vem todo bondoso, ele vem todo gentil, ele é um cara mais cheio de consciência e tal. E o que nasceu na sequência, 1 minuto depois, já é um cara nervoso, um cara estressado. O que é que vai fazer a diferença? É o histórico de vida de cada um deles. Eles só vieram naquele momento por alguma coisa, por alguma necessidade que a gente desconhece e que a gente tem uma mania de apontar o dedo por alguma coisa. Eu já vou chegar nesse ponto. Aí você vê que um é mais genioso e o outro não é genioso. Mas o primeiro tinha, na história de vida dele, 300 anos de vida, e o outro tem 50 anos de vida como espírito. O que você acha que vai acontecer? Imaturidade. Entende? Um aprendeu mais, o outro aprendeu menos, mas os dois têm algo em comum que tem que vivenciar aquele momento naquela família por alguma coisa. Existe uma colocação feita pelo Espiritismo que eu acho meio criterioso de chegar e falar assim, você está trazendo coisas da sua outra vida. Posso até trazer, mas mas não é o motivo da minha vida aqui. Eu vim vivenciar hoje a minha vida aqui. Então eu tenho que analisar o meu histórico aqui. Quando você faz esse tipo de análise, entende? Você vai ter influências do seu berço, que vai ser só despertado quando você atingir uma maturidade. Vamos supor assim, até os 50 anos de idade, eu não sabia que era de Sírios, né? Não sabia qual era a minha procedência, e era um cara normal. Entende? Não tinha influência, pratiquei tanto bem como pratiquei o mal, fiz coisa certa, fiz coisa errada. Então, essa colocação, porque é de um planeta ruim, que não deixa de ser, não esqueça que nós estamos sendo supervisionados, e só nascem aqui quem tem que nascer, por algum motivo, tá certo? A distorção vem no decorrer da vida. Então, se no meio da sua trajetória você era nervoso e você conseguiu se tranquilizar, e aquele que era o calmo, entendeu? Que parecia que tinha consciência, mas ficava calado e quis se desvirtuar por uma influência qualquer, ou de uma mulher, de um amigo, ou de uma decepção, ele vai embora, ele descambou. Ele fez a rota dele. E se aquela rota era um teste para ver se permanecia ele calmo, ele vai responder por isso. Nós não podemos acusar, entende, responsabilizar, que isso fazem parte de seres. Não há isso, entendeu? Há, sim, o que você está vivendo, o aqui e agora. Nós temos a responsabilidade de enxergar o nosso chão. Eu posso ter maior consciência, saber que eu sou um espírito velho, mas aqui eles me chamam de garoto. Eu não tenho consciência ainda terrestre. Estou aprendendo. Então, o que acontece comigo? Tudo, né? Tem que passar por todas as experiências para poder saber o que eu vou responder lá em cima a hora que eu chegar. Fazia necessidade eu viver essa situação. Então, eu acho muito precoce, entende? Chegar e falar assim, você é assim porque você é um reptiliano. Não, você pode sofrer influências, porque você decidiu agir sobre o mal. E aí você atrai aqueles que são semelhantes ao seu tipo de pensamento. Eles vão falar, aquele cara lá, ele está sendo drogado. Ele quer drogar, ele quer vender drogas. Vamos encostar nele. Quem vai encostar? O outro lado. E o outro lado tem de tudo. Mas não necessariamente você pode assim afirmar, dentro do seu conhecimento, que vamos supor, você usou o exemplo do reptiliano na parte negativa, mas será que um ser pleiadiano, que é considerado um anjo, simplesmente pela sua aparência e luz, será que esse ser também não pode causar uma influência negativa na pessoa para poder sintonizar com aquela frequência que ela está vibrando naquele momento? Ou é característica de algum ser? Para eu deixar bem claro, assim, o cara que é The Grey, é draconiano, que é o mais falado aí sobre influência negativa, ele se influencia na questão do mal. E os seres chamados arturianos, que trabalham com apometria, só influenciam o bem, porque não existe mais essa questão dentro da evolução consciencial desses seres, deles fazerem o mal. Você tem esse parâmetro de conhecimento?
E posso te dar exemplos. Vamos imaginar que a gente está dentro de uma detenção, e lá dentro, nós vamos para dentro de uma cela onde só tem pessoas que fazem tráfico de drogas, ok? Visto pela sociedade, ele é um bandido, porque ele faz tráfico. Mas dentro do conceito de família, ele pode ser um excelente pai. Com relação aos amigos, ele pode ser um excelente amigo, entende? De abraçar, de respeitar. Só que ele decidiu uma profissão, entendeu? Que agride o conceito familiar. Então aí a coisa fica meio complicada. É o momento que faz a ocasião, entendeu? Que faz a situação. Então, se ele se transgride naquele momento, entendeu? Ele vai ter influência naquele momento. Se ele voltar para trás e ter consciência que ele está errando, vai mudar tudo, vai se afastar. É assim, é uma sintonia de como se fosse de rádio. Não adianta você querer ficar no meio, querendo escutar Zebete de um lado, né? Ou querer escutar pagode de um lado e funk do outro, cara. Você não vai ouvir nada. Quando você decide ouvir mais o funk, você vai ter todas as tendências do funk. Do outro lado, a mesma coisa. Você vai ter todas as tendências do pagode. Entendeu? É mais um exemplo simples. A influência vem de acordo com a sua consciência. Então, se você muda a sua consciência, não consegue manter seu coração pacificado de uma maneira plena, tá tudo errado. E assim, entrando para dentro do tema da psicografia, que é o forte do bate-papo de hoje, o que você pode falar em relação à mecânica da psicografia? Porque a gente vai entrar aqui, para quem não sabe, também nas questões de fraude, porque para quem não acompanhou, existe cerca de 4 vídeos aqui. Houveram alguns escândalos no começo do ano e no final do ano passado relacionado ao caso João de Deus, mas especificamente no vídeo que eu abordei aqui, a gente estava falando sobre a mecânica e a parte cuja qual as pessoas estavam em dúvida se realmente a psicografia era algo inventado ou simplesmente era um fenômeno espiritual, né, ou então físico que a gente não tem conhecimento e chama de sobrenatural. Como funciona essa mecânica e como identificar quando uma psicografia ela é fidedigna ou quando há uma farsa dentro dessa comunicação? Então vamos lá. Chico, né, ele coloca dentro do... ele descreve, por intermédio de André Luiz, desculpa, no livro Missionários da Luz, o psicógrafo, né? Foi já tema já do Geraldo falando a respeito. Eu peguei esse tema e li ele e interpretei ele de maneira assim bem particular, né? Transferindo palavras que eu não entendia, fui atrás do dicionário, fui atrás do entendimento, fui conversar com os amigos da estação. Eles dizem assim: o trabalho ele é feito como está aí, né? Vamos lá, vamos pegar uma psicografia pública que vai acontecer no domingo. Quando chega na sexta-feira, os médios que estão prontos para poder trabalhar e que trabalham como psicógrafos, a equipe espiritual vai até a residência deles, no momento que eles estão dormindo, e começam a fazer um tratamento durante a noite, onde a gente abaixa a nossa frequência e ela fica mais fácil de poder trabalhar, e eles começam a atuar no corpo físico, caso você tenha algum mal, algum problema digestivo, coisas assim do gênero. No problema psicológico, vem espíritos na área de psicologia para poder falar com você, né, conversar, te orientar para que vai te preparando. E cria uma camada de proteção em cima de você para até você chegar no dia da psicografia pública. Aí você chega lá na casa, a casa já está preparada, já está cercada, né? E o local onde os médiuns vão trabalhar já está protegido, né? Não só pelos mentores da casa, mas pelos mentores do trabalho em si, né? E coordenados pela equipe óbvia, né? Dos nossos amigos ETs, vamos colocar assim, ou amigos extradimensionais. Por que eles? Porque eles é que fazem a intermediação da comunicação, da parte técnica ou da parte de tecnologia. Muitas vezes vem uma nave, fica estacionada em cima da casa, ou até várias naves, para poder fazer o suporte da tecnologia, para que o médium possa receber as informações conforme as psicografias que ele tem que escrever. Quando chega no momento da casa, a casa ela é dividida em duas partes.
A primeira é a mesa, que ela é protegida por uma camada, para que o espírito, para que o médium não tenha interferência de outros espíritos que estão na casa. Em compensação, a plateia, ela é livre, né? Livre, entre aspas. Eles provocam que venham espíritos de tudo quanto é lugar, não só aqueles que estão coligados à plateia, mas que traga aqueles que estão espalhados no meio, porque é o momento onde eles vão fazer a retirada deles. Entendeu? O momento da angústia gera, o momento da expectativa de você ser sorteado, não é sorteado, premiado, não é premiado. Ah, porque Deus me trouxe de presente. Nada disso, não é nada. É um fato bem analisado. Você tira o papelzinho, está na sua mão, lá para nós é uma filipeta, onde vem escrito o nome da pessoa que está requerendo e o nome do falecido, qual é o grau de parentesco. Só, mais nada. Não há ficha que a gente fica estudando, pode colocar primeiro nome, segundo nome, tanto faz para nós. É um meio só de poder grampear e chamar a pessoa depois lá na frente. Entende? Simples, simples, simples. Não tem aquela senta para fazer entrevista um dia antes, 2 dias. Não tem. É na hora. Pega-se tudo, recolhe. O pessoal vai chegando, vai preenchendo a filipeta, é uma pessoa que preenche várias, bota dentro de uma urna e é levado depois para a sala. E na sala ela é espalhada, ela é dobrada, ninguém consegue ver papel nenhum, e pega e levanta. Tá aí, não tá. É como se fosse uma fila de NPS, imagina assim, o senhor José tá aí, entendeu? Na hora, tá. Não tá, deixa o papel do lado. E aí o que eles fazem? Imagina um sistema igual o Skype. E mais ou menos isso, não é brincadeira, entendeu? Eu estou aqui, eu peguei o papel do Francisco, né? E aí, o senhor Francisco está aqui, né? Quem está solicitando é o filho dele, é o Paulo. Eu falei, minuto. Eles trazem na tela, como se estivesse acionando por intermédio, pelo sistema de comunicação deles, uma tela mental. E é ligada na minha tela a tela deles. É a mesma coisa que você estivesse permitindo que você estivesse vendo aqui outros ouvintes na telinha, entendeu? É igual o Skype, que vai montando ali as salas, né? Que vai montando. E aí você consegue visualizar, ouvir, sentir, e ele vai comunicando. Tudo. E você vai escrevendo. O que ele é, da maneira como que ele é. Eu tenho uma aptidão de olhar para ele e conseguir desenhar o rosto dele, ou de quem está sendo projetado. Muitas das vezes não é o próprio espírito, é um parente que está próximo, que mora na mesma casa, que está junto com ele, para poder mostrar uma realidade. E eu não desenho o rosto inteiro, eu desenho só a metade do rosto, para ganhar tempo e não gastar energia, porque gasta uma energia danada. E ele vem e começa a escrever. Aí é que vem a posição criteriosa do médium. No próprio livro Missionários da Luz, ele explica o tipo de conexão que pode ser feita, né? E ele ainda coloca lá 70%, 50% e 30%. Né? Eu vou explicar. 70% do espírito de influência junto com o médium, ele só com 30%. O outro, 50 por 50, ainda é aceitável. Mas quando dá 70% do médium e 30% da espiritualidade, é animismo. Aí é que vem a falcatrua. E da onde você descobre a falcatrua? Eu vou de um exemplo de uma psicografia que me doeu muito, entendeu? Um jovem de 18 anos, periferia, gostava de funk, carro, balada, isso, aquilo, tal. Chega lá para a mãezinha dele, meses depois, mãezinha querida do meu amor, sabe, do meu coração. Pô, ele nunca tinha falado isso para a mãe, e você acha que chegou no plano espiritual e ele mudou? Não muda nada, o cara continuou o mesmo. É a maior dificuldade para ele poder entender, primeiro que ele está morto, para depois ele poder passar esse tipo de informação. E aí você vê o médium manipulando, porque ele tem uma cultura dos outros escreverem, entende? A cultura do Chico. Mas o Chico é Chico. Quem é que pode comparar com o Chico, cara? É difícil. Mas você me perdoa a linha de raciocínio. Eu fiz um vídeo cerca de 1 ano e meio atrás, fazendo uma análise de psicografias ao redor do Brasil. E teve um médium, que ele tem um programa de rádio lá na Bahia, prefiro não citar o nome dele,
que ele teve uma psicografia de um senhor de cerca de 62 anos, que havia desencarnado já há 6, e nesse programa que ele fazia a psicografia ao vivo, ele chamava a esposa dele, que ele chamava por Carminha, né? E na gravação da transcomunicação, que no caso não foi nem uma psicografia, ele dizia assim: Carminha, venha logo para cá, não demore a desencarnar, aí não é o seu lugar. Eu fiquei pensando assim, como é que um espírito está desencarnado está chamando uma pessoa para desencarnar, dizendo que o local dela não é aqui, e a voz do cara, depois de 6 anos, estava como se tivesse um senhor ainda debilitado, né? Tipo, Carminha, venha para cá, eu estou bem. Mas assim, o cara não estava bem na transcomunicação. E eu tenho a dúvida, dentro do que você está falando, é o seguinte: será que não existe a possibilidade do médium que tenha esse tipo de mediunidade esteja em desequilíbrio e atrair uma outra consciência também em desequilíbrio e passar uma falsa informação? Porque a gente pode falar das fraudes criadas pelo homem, na questão do onirismo que você tocou. Mas não existe também o contraponto do médium estar desequilibrado e atrair consciências mais baixas para poder passar certos detalhes. Porque a gente sabe que no nosso meio aqui, a gente pode estar envolto de consciência de mentores, mas os nossos obsessores, quando nós damos brecha, também estão ali vendo o que a gente faz no dia a dia e tem informações privilegiadas sobre o que a gente faz, o que a gente veste, sobre o desencarne e tudo mais. Qual a sua posição sobre isso? Bom, primeiro, se ele chega e fala uma besteira dessa, não é nem um espírito de luz. Cara, não se pode, entendeu? Primeiro que o espírito, por mais que ele seja consciente, o mentor, ele não vai chegar para você e vai te falar coisas assim do gênero. Isso é fruto da cabeça do próprio médium, que para mim não é um médium, não é um médium de consciência, entendeu? Não tem consciência do papel que ele assumiu, dele poder chegar lá e falar. É a mesma coisa que você chegar e você pode até perceber que a pessoa tem uma tendência ao suicídio, falar: você está aqui para resgatar porque em outras vidas você tentou se matar 3 vezes, 4 vezes. Para aí, não pode, entendeu? Não, a espiritualidade não informa esse tipo de coisa. Agora, o espírito médio, que se diz que é médio, ele fala esse tipo de besteira. E irresponsabilidade total. Não se pode, ninguém tem o direito de ver a vida da outra pessoa, de interferir na vida de outra pessoa, de entrar na vida de outra pessoa e trazer algum fato na vida dela, entende, que não seja autorizado pela própria espiritualidade para poder chegar e falar. E chegar e falar um negócio desse é para matar a pessoa. É a mesma coisa, a pessoa pode se sentir desiludida numa fonia, numa mensagem dessa, e ela se matar e quer ir embora. Não tem lógica, entende isso? É errado. A mesa aonde se escreve é um momento sagrado, é um momento de muito trabalho, não só da espiritualidade, como dos médios, que têm que ser extremamente conscientes daquilo do que vão escrever, daquilo que vão passar. Uma psicografia, quando ela é verdadeira, ela muda a vida da família. Você sente nos olhos da pessoa. Existem 2 tipos de mensagem, né? Era uma briga que eu tinha na casa, mas era diferente de quem escreve e de quem só ouve. Você pode receber mensagens, né, de mentores. Receber mensagens de mentores eu não encaro como psicografia mesmo. Eu vejo como uma mensagem que está vindo por uma orientação. Eu coloco, junto do pessoal que eu treino, a quem está junto lá no trabalho feito na casa lá de Francisco, é assim: tem o espírito, pega, conversa com ele como a gente está conversando, Leandro, entendeu? Como é que você está? Você está bem? Entende? Qual é a informação que eu posso trazer para a família? Mas tem que ser verdade, entende? Você está nervoso? Deixa eu te acalmar. Vem aqui, toma uma água, plasma que está dando uma água para ele. Realmente ele pode até estar tomando uma água, acalma. Ô, seu José, vem aqui, vamos conversar, entende? Como é que está a sua vida? Só está nervoso, né? Como é que foi? E ele começa a relatar. A psicografia só é válida quando traz uma mensagem que a família consegue identificar sem nenhum tipo de folclore, no pabosta, como eu chamo, entendeu? Conversa com você. Leandro, eu sei que, entendeu, a sua esposa, alguém, entendeu, gostava disso, daquilo, mas foi ela que me disse, eu não conheço nada. Eu vou te passar e você pode ficar no silêncio e falar, é verdade ou não?
Só a família. Você não pode maquiar nenhum tipo de situação. E ainda você recebe, um momento que você está lendo ainda a carta, você ainda recebe influências da espiritualidade, ainda te falando mais coisa que a família possa acreditar. Sem melodrama, sem... oh, manhinha, sabe? Esse tipo de situação a mim me incomoda, entendeu? Como médium psicográfico. O cara vem e fala o que ele é, como ele é, o jeito que ele é, porque senão vai virar uma fantasia. Não é bem assim. Eu não consigo encarar dessa maneira. Entende? E isso é visto pela espiritualidade de uma maneira, trabalhar de maneira franca. E aí é por isso que eu acabo desenhando e conversando com eles. Agora, nesse caso aí, para mim não é válido, não. Tem a pergunta aqui do nosso espectador Júnior17, ele pergunta assim para você: tem a possibilidade do espírito ter realmente chamado a esposa por apego ou falta de evolução? Não. Ou tem não, né? Não, porque a espiritualidade está controlando. Entendeu? Pode ser feito, aí vem um outro lado. Aí vem uma situação incômoda. Quando a gente trata de amigos extradimensionais, eles aprontam algumas coisas para poder sentir como que você poderia reagir a esse tipo de convite. Não seria um espírito do mal. Isso já aconteceu comigo há muito tempo. 2012, tanto eu como a Sônia, entendeu? Pensamos em mudar daqui de Caraguá e ela de São Paulo, achando que havia uma tsunami. Nós caímos direitinho no golpe deles. Mas era simplesmente para poder verificar como que era a nossa reação. Isso eles fazem constante. Isso eles fizeram com o João de Deus. Eu sei que é uma das perguntas, né? E que você falou para mim. E eles aproximam, eles aprontam, eles fazem, eles só querem saber o que você reage, como você reage àquela ação que foi implantada por eles. Entende? Mais nada. Muitas vezes não é nem o espírito ali que está falando que tem a responsabilidade, que deve ser assumida a responsabilidade para ele, embora ele ouviu e permitiu que falassem aquilo. Perfeito, entendi. Dentro desse, a gente vai entrar no caso do João de Deus, mas antes da gente falar do João de Deus, eu gostaria de perguntar sobre essa questão das bases. Essas bases de comunicação, da transcomunicação em específico, elas são bases de realidades tridimensionais ou são bases astrais que ficam no nosso sistema solar? Onde ficam essas bases? Quantos são essas bases? Qual o seu conhecimento da tecnologia e de quem trabalha lá? Você falou da confederação no começo, certo? Do projeto planetário e tal. Mas elas ficam de forma plasmada, vamos chamar assim, visível ao olho nu, caso tenhamos a possibilidade de adentrar o espaço, ou elas ficam numa dimensão extrafísica, se puder chamar assim dessa forma? É simples. O professor Laércio Fonseca, em um dos vídeos dele, aquele polêmico lá que ele deu, aquele problema lá com o Posati, você até fez um vídeo muito bem feito. Graças a Deus. Terra, no projeto Terra, né? Depois eu escutei vários... Esse vídeo aí serviu para alavancar tanto o documentário do Juliano, que veio depois e falou: pô, cara, eu nunca ganhei tanto dinheiro porque tu criou o boicote Lécio Fonseca. O Lécio Fonseca, a meu achando cresceu depois do teu vídeo, e eu tive a possibilidade do pessoal querer saber o que eu sabia dos bastidores, mas pode continuar. O Lécio Fonseca é um grande contratado, né? Posso dizer assim. Verdade. Só que ele não faz o que eu faço. Ele tem uma estação, ele já tem por intermédio de meditação e outros caminhos dele. Ele tem um grau de consciência e de estudo muito grande. Eu tiro o chapéu para ele, né? Da maneira como ele impõe a coisa. Mas tem um item em si que é a realidade holográfica. Se você olhar no site da Sônia e no meu também, lá na TCI Base BR, eu falo sobre a projeção holográfica, que vai ser daqui a algum tempo, já foi permitido há 2 anos e meio atrás, a gente montar a TV holográfica. O que é a holografia? Vou te dar um exemplo de vida. O que o cachorro enxerga, o que o gato enxerga, os humanos não enxergam. Você concorda comigo? Concordo. Então, a nossa realidade, entendeu? Ela é projetada, ela é aquilo que foi feito para os nossos olhos poderem enxergar. As bases são físicas, palpáveis, com seres encarnados de outras dimensões.
tem lá o seu plano espiritual, também controlado por eles, controlado por outros. E eles controlam o nosso mundo espiritual. Né? Por quê? Porque somos nós de origem planetária, num corpo humano que morre, mas o espírito ainda tem a responsabilidade, eles têm a responsabilidade de poder apurar tudo isso. Essas bases existem, são várias bases espalhadas pelo globo, e aí eu vou te dar a resposta agora mais detalhada, por que eles falam português comigo. Ô, Leandro, eu vou fazer um convite para você, daqui um mês vamos para a China. Aí você vai chegar e falar para mim, Marcelão, eu não sei falar nada em chinês. Eu falei, menos eu ainda. O que nós vamos fazer? Nós não vamos estudar e vamos aprender a falar chinês. Então, é a mesma coisa. O que eles fizeram? Eles estão vindo e vão atuar onde? No Brasil. O que eles vão aprender? O português. Ok? Alguns têm um problema sério de conseguir falar. Então, são aquelas vozes metálicas. E aí eles usam decodificadores. Mas se você for ver no vídeo 1, lá do meu canal, quando foi feita a aceitação sob critérios, aquilo já era um espírito mais elevado. Tá? Já com sabedoria, conhecia bem o português, a nossa linguagem. Então, se você for para os Estados Unidos e entrar em contato com uma estação de lá e falando em inglês, eles vão falar em inglês com você. Entendeu? Existe isso. Né, sobre tecnologia, sobre adaptação do ser para cada região onde ele vai viver. Agora, eu acreditava que era como é que fala? Um transcomunicador universal, que era dependente da consciência, decodificava o pensamento, como a comunicação dos seres extraterrestres, que a gente pode chamar de extras multidimensionais, que eles pensam na língua deles ou numa frequência, e aquele aparelho decodifica para a linguagem daquela pessoa. Porque eu estou citando isso porque, assim, dentro das minhas experiências, eu já tive projeções onde eu já estive na China, já estive em outros países como a Índia, e chegava lá, eu me comunicava em português mentalmente, e aquela pessoa que era da Índia entendia o que eu estava falando através da própria mente. Eu pensava que era dessa forma também que funcionava. Mas não, né? Não. O que eles fazem é interpretar a palavra, o sentimento que a palavra traz. Então não é de uma maneira fria. Quando a gente fala uma palavra, a gente traz sentimento junto dela. E é isso que eles têm que entender o que você está passando. Não é simplesmente um sim, mas um sim com o porquê do sim. Entendeu? Um não, um tipo de agressão, ou não, ou um simples não, que você está negando alguma situação. Então, atrás dela tem um sentido, que é o sentido ao pé da letra, né? Então, eles têm que entender a mensagem que você está... Por isso que eles aprendem. A decodificação é para outras finalidades, entre eles para arquivo, porque toda a nossa vida está lá registrada. Toda. Enquanto a gente vive aqui 30 anos, né, vamos supor assim, lá está se passando um ano. Lá se passou um ano. Então, a dimensão de tempo é completamente diferente do que da nossa. Né? A viagem deles, né, de lá para cá, por nave, por projeção, a gente que não vê. Alguns brincam e ultrapassam essa... Desculpa, tomou um pouquinho de ar. Essa barreira, que são essas naves que nós estamos acostumados a ver. E a maior parte delas não são tripuladas. Eles vêm para poder provocar mesmo. Olha, nós estamos aqui, e a intenção é de cada vez mais, e de repente eles somem, desaparecem. Não é alta velocidade, é a projeção holográfica. Simplesmente desaparecem aonde querem, como querem. Eles administram. Eles têm programado para aparecer num grande evento. Né? Isso daí já está... Quando vai ser? Eu não sei, não faço ideia quando isso vai acontecer. Mas eu lembro de uma matéria que o Gevaer, num vídeo que o Posati fez com o Gevaer da revista UFO, e que ele foi muito irônico e verdadeiro. Imagina a seguinte situação, domingão, na hora do almoço, né, de manhã cedo, 9 horas da manhã, você liga a TV e começa a aparecer nas grandes cidades, né, naves espaciais monstruosas, nas principais capitais. E fica aquele dia inteiro, aquele alvoroço, todo mundo olhando, CNN, Rede Globo,
Chegou 3 horas da tarde, esses caras decidiram ir embora. E vão embora. Sabe o que vai acabar acontecendo? Você vai voltar para sua casa e vai ligar a Rede Globo para assistir o Faustão. Ou o futebol. Então a nossa memória é curta e de menos impacto. Alguns vão morrer, alguns vão se suicidar mesmo, como aconteceu em 2012, principalmente nos Estados Unidos. Muitas famílias não aguentaram a pressão do que iria acontecer e se mataram. Então, pode ter, mas quando eles vierem, você pode ter certeza que vão vir para administrar as coisas. Eu tenho, assim, a consciência que isso vai demorar um pouco para acontecer. Por mais que a gente acredite que esteja perto, a gente está principalmente assim, no começo dessa caminhada e falta muita consciência, por mais que dentro da nossa bolha espiritual ou de espiritualista, né? Porque aqui a gente não está pregando nenhum tipo de dogma religioso, a mente aqui é aberta para poder estudar o racional dentro dos fenômenos sobrenaturais. Pelo menos assim eu acredito. A gente não tem que ser religioso, né? A gente tem que ter religiosidade dentro das práticas que são benéficas e tirar o bom, né? Fazer o crivo da limpeza da consciência, para poder ter essa consciência. E é a questão que você falou pelo menos umas 2 vezes aqui nesse bate-papo, que é a questão da vibração de conexão com esses seres. E essa conexão, para mim, do modo geral, a grande massa ainda está muito dispersa em relação a esses tipos de conhecimento, esses tipos de contato e esse envolvimento. E, por outro lado, inclusive, existe a questão do que a mídia em si suja faz, Hollywood, em relação aos espíritos. Todos os filmes que são ligados à espiritualidade são com a temática mais negativa, filmes ligados aos extraterrestres, sempre de dominação, invasão, morte, e tira aquele parâmetro que poderia ser trabalhado de forma melhor, ligado ao que a gente fala aqui. Por exemplo, eu tenho uma ideia dessa encarnação, talvez eu não consiga pôr em prática, era de produzir conteúdos, assim como o Juliano é um dos pioneiros aqui, dentro da espiritualidade, de uma forma simples, mas que passe para a grande massa essa conscientização dentro de implementos, de toques conscienciais dentro das produções, assim como é feito de forma negativa, você citou aí, a Globo, que induz muitas das vezes as pessoas a cometerem adultério, a achar que o errado é o certo, inversão de valores, que tem sido o ponto primordial de muitas religiões e muitos segmentos, até ligado à política, em todas as classes. Então, dentro dessa visão, eu acredito que a gente esteja muito distante ainda desse contato em massa, que acredito que ainda vai levar alguns milênios. Isso é a minha visão. E assim, para complementar, tem a pergunta aqui do Felipe Júnior, que é a seguinte: a ideia de que os seres corpos não são nossos, são apenas emprestados para uma experiência nesse planeta, tem sido utilizado como desculpa para o processo de objetivação, não na saída do plano extrafísico? Não sei se você conseguiu entender. Vou repetir. Corpo... Ele diz assim, que esse corpo é emprestado para a experiência nesse planeta, tem sido utilizado como desculpa para o processo de objetificação na saída do plano extrafísico. Ele faz essa pergunta. Eu não entendi muito bem, mas é como se a gente estivesse sendo usados, mas assim, a gente não tem o controle. É só um experimento, pelo que eu entendi. Bom, de experimento todo mundo é. A vida da gente é uma experiência. Por isso que chama-se experiência de vida. E nessa experiência de vida você vai carregar uma bagagem, entendeu? Se você vem para um corpo, esse corpo é o que vai te conduzir perante essa sociedade, que vai mostrar quem você é. Se nós somos emprestados ou não, tanto faz. O que importa é o que está escrito do que vai ficar registrado no seu DNA espiritual, né? Das suas atividades, do que você fez, do que você deixou de fazer, da responsabilidade que você assumiu, que você negou, do dedo que você apontou, que você deixou de apontar. Enfim, isso daí é o que vai entrar na sua consciência espiritual, independente de qual região planetária você mora. E se você vem aqui por uma experiência, pô, nossa, eu vou vir sempre, entendeu? Se for para poder aprimorar, eu tô junto, não tem problema nenhum, tá?
Eu quero ver quem é que tem vontade, né, de poder chegar e falar assim, eu queria conhecer determinada região, onde é dito por algumas religiões, onde ficam as pessoas lá sofrendo, para poder sentir o sofrimento dessas pessoas e poder traduzir em boas palavras, para poder ensinar as pessoas a não sofrerem mais. Isso é consciência, isso é trazer consciência. Então, a minha experiência aqui na Terra, ela é divina, ela é maravilhosa, entende? Se pudesse vir outras vezes ou em qualquer outro lugar, eu estaria dentro. Para mim, não vejo problema nenhum, independente do planeta e qual é a vida. Para mim, isso é o ponto fundamental. Mas você não tem aquela linha de pensamento, que tem uma linha agora dentro da espiritualidade que diz assim, que a gente não deve mais encarnar, que na verdade esse ciclo encarnatório foi criado justamente para prender essas consciências aqui na Terra, para que elas ficassem presas nesse ciclo. E o parâmetro que é dito sobre isso é o seguinte: você acumula um karma numa vida e evolui em outros pontos. Sendo que quando você encarna, muitas das vezes, ao invés de você simplesmente adquirir mais conhecimento, dependendo da condição existencial que você foi implantada, você vai adquirir mais falhas do que positividades. Vamos dizer assim, você vai fazer mais coisas erradas do que certas. E dentro disso, faz com que você fique preso nesse ciclo que é conhecido por algumas linhas como roda de Sansara. O que você tem a dizer sobre isso? Você acredita nesse ciclo evolucional das encarnações? Você acabou de dizer, eu se eu pudesse voltar aqui, eu voltava. Por exemplo, a minha falecida esposa, ela tinha consciência que ela não teria que ficar mais aqui, ela tinha uma mediunidade totalmente exacerbada, uma coisa assim fora do comum, e falou, eu vou desencarnar, e o meu projeto aqui agora, com a consciência que eu tenho, isso são as palavras dela, é trabalhar no plano do comando planetário, no projeto da luz. Não mais como encarnar, entendeu? No projeto de forma pensamento, da dualidade, nascer, viver, morrer e reencarnar. Porque, segundo algumas linhas, isso é uma forma de manipulação de algumas consciências que estão atracadas aqui em algumas dimensões mais densas. O que você tem a dizer sobre isso? Leandro, sendo mais densa ou não densa, é uma experiência do que eu estou tendo, entendeu? Tanto faz eu estar encarnado aqui como qualquer outro planeta. Todo espírito tem que acumular experiência. Se você quer trabalhar durante um tempo dentro de uma estação da luz, ou isso ou aquilo, é um desejo seu. Agora, se existe uma necessidade de você ficar lá ou de você ficar aqui, não é você que vai mandar. Entendeu? É uma necessidade do projeto da sua vida, da sua consciência. E eles te mandam, tá? Mesmo. Lógico, você tem que estar consciente daquilo do que você vai fazer. A linha reencarnatória, de você reencarnar, todo mundo acha uma coisa difícil, ruim, tá preso, tá amarrado, eu quero viver na luz, lógico, acha, vai viver no bem bom. Que bem bom? Você acha que lá é um paraíso celestial, entendeu? Que não tem briga, não tem confusão, não tem matança, não tem guerra entre naves, entre outras civilizações, tem tudo como tem aqui, entende? Tem visitas, tem trabalho feito em planetas aonde vão todos os drogados, todos os traficantes, situações difíceis, quer dizer, é necessário essa adaptação, é necessário essa bagagem, é necessário você ter que pensar por situações incômodas que você não conhece, que você desconhece, para o seu crescimento, independe de onde você vai ficar. Você tem uma vida, e essa vida você vai administrar da parte que você pode administrar e aquilo do que eles vão te induzir a você ter que fazer. É assim, entendeu? É menos folclore, porque isso ou porque aquilo. Meu, é uma vida. Aonde você vai viver, você vai escolher com autorização ou sem autorização. Então, isso tem influência assim há uma diferença na seleção dos seres que vão encarnar ou não, no caso daquelas pessoas que morrem dentro do ciclo natural de vida para aquelas pessoas que cometem, né, o ato do suicídio? tem diferença sim, tem diferença. Tudo é levado em consideração, não há julgamento, nunca houve julgamento e nem vai haver julgamento. Quem faz o julgamento é a própria consciência. Então vamos colocar assim a seguinte situação: você morre, você é recolhido, você vai para um hospital espiritual, de lá o seu perispírito ele é refeito inteiro de ponta a ponta. Então se você perdeu um dedo, esse dedo ele vai ser reconstituído no seu perispírito, e aí depois, como é que fazer para me desbloquear?
Alguém está pedindo alguma coisa aí. Jana, você está desbloqueada, Jana. Você pode comentar. Seu comentário está aberto aí. Ela está dizendo o que fazer para desbloquear, mas está desbloqueada. Então vamos lá. Aí você morreu, vai para o hospital, lá é refeito todo o seu perispírito, toda a sua parte de doença. E você vai depois para uma cama, onde vai se reunir a chamada primeira etapa, câmara de consciência. Nessa câmara de consciência, nessas câmeras de consciência, é onde você vai ser avaliado pelo seu currículo de vida. Então, vamos supor assim, você teve convivências com coisas ruins, você vai ser levado para outras áreas, onde todos pensam da mesma maneira e onde você vai ter confronto com outras pessoas até você conseguir se recuperar. Aí você é levado para as câmaras de consciência de introspecção. Vulgo inferno, o vulgo umbral, né, que nada mais é interior, inferno de enfermidade interior, onde você vai ficar no estado de olho fechado, né, olhando para a sua vida constantemente até você conseguir entender para aceitar as situações, né? Então, a tendência da espiritualidade, vamos falar desses amigos de extradimensionais, eles vêm para nos ensinar a pensar, a raciocinar, entende? Tirar esses medos e desbloquear essa cultura religiosa, entende? Que vem nos prendendo e nos amargando. Então eu vou chegar lá, tá? Passando nisso, aí você vai ter as reuniões, aonde vai ter os afins. E dali vai seguir para cada um para o seu canto. Vai levar depois para cidades espirituais, para depois poder ter a consciência e você voltar para a sua cidade natal. Entendeu? Eu posso ter fugido um pouquinho fora da resposta, da pergunta, mas dá para conciliar ainda aí junto. Não, tá bem dentro, tá? Eu peço pessoal que está aqui na audiência, tivemos um pico aí, agora deu uma caída. Vocês estão acompanhando a gente até agora, a gente está com o Marcelo Gurgel, é uma pessoa que tem um conhecimento dentro da transcomunicação, psicografia, é médium, está criando uma casa aí para fazer um trabalho espiritual relacionado a curas, a apometrias. Eu estava conversando com ele em off, e a gente vai entrar num assunto aqui que é muito delicado, mas que eu tenho certeza que ele tem embasamento para poder dar continuidade. E antes de eu falar desse assunto, a gente vai deixar aqui a pergunta do Edson Ademar de Moraes, que seria, ele gostaria de saber o seguinte, se as ferramentas de TCI será útil para uma real expansão de cada ser, ou é mais ou menos um dos milhares de comércios fantasiosos, como tantos que já existe, como será esse auxílio? E como será esse auxílio? Vamos lá. Primeira coisa, dentro dos vídeos que foram colocados, que está descrito aí na barra, aí, TCI Base BR, vocês podem verificar lá que eu relacionei vários vídeos falando de consciência, né? Primeira coisa, você conhecer o equipamento que você tem. Primeiro equipamento é o equipamento técnico, né? E segundo, o seu equipamento. Você é um equipamento. Se você não souber saber aprender a mexer se você não souber mexer no software, na máquina, entende? Não adianta você só ter sua boa vontade. É uma coisa que tem que ser casada, tudo certinho, tá? Entre você, máquina, equipamento, tudo. A transcomunicação, sim, é uma ferramenta daqui para frente, ela vai se expandir cada vez mais. Só que existem parâmetros para isso, né? Primeiro, consciência daquilo do que você vai fazer. Se você acha que você você se tornar um transcomunicador e querer acessar o plano dos humanos, para querer falar com seu pai, com sua mãe, usando essa ferramenta como um PABX espiritual, esquece que você está trazendo o obsessor para dentro da sua casa, né? Se a sua casa não estiver bem arrumada, com boa luz, com boa frequência, com tudo, você esquece, não faça, porque você não sabe a encrenca que você está se metendo, né? Quando eu falo consciência, é saber que a sua vida está tranquila, você não está fazendo por ser xereta, por tudo. Mas vamos supor que um dia você está numa fase super legal e você quer inaugurar o seu canal, quer fazer... Procure os equipamentos adequados, as condições adequadas. Não existe nenhum cerimonial, mas existe respeito a ser feito vinculado ao que você está produzindo. Então, o computador, no momento calmo, no momento tranquilo, a quem eu vou chamar, será que realmente eu tenho condições, tal. Eu, como resposta,
tá? Eles vão vir e vão falar para você. Oi, tudo bem? Como é que você está? Eles vão dar o primeiro sinal, da primeira vez. Vão dar o sinal na segunda vez. Depois é com você. E eles vão Não querer é que você estude. brincadeira, né? Não é brincadeira, né, Marcelo? Porque assim, é um caminho sem volta, né? Sem volta, sem volta. Se você fizer da transcomunicação um PABX espiritual, você não tem ideia do que você vai trazer de espírito para dentro da sua casa. Entendeu? Eu sei porque deve ter algum amigo aí, lá, eu não vou falar o nome, é o C, que mora em Campinas. Cara, foi gravado, ele é um contatado, entendeu? Ele é um transcomunicador, não é um contatado, é um transcomunicador. E de tanto fazer, tinha espíritos que foram socorridos na casa dele. Eu nunca tinha gravado um espírito obsessor sendo socorrido, e ele que mandou a gravação para mim. Foi espetacular, foi a maior prova até hoje da espiritualidade agindo em cima de uma casa, de um transcomunicador, tirando um espírito obsessor por influência de outros da casa. Então, depois a sua vida não fica legal e você vai apontar o dedo para quem? Né? Você vai falar, graças a Deus, eu estou bem. Né? Se der errado, você vai apontar o dedo para quem? Por que você não aponta o dedo para você e assume a responsabilidade dos seus atos? Para ser um transcomunicador, você não pode transferir nada para ninguém. Tem que primeiro assumir aquilo que você faz. É o ato número 1, que é o respeito para com os outros e para com si próprio. Quer ser um transcomunicador? Primeiro veja se você tem condição de ser um, e não ser um xereta qualquer. Ele é trabalhoso, ele influencia seu dia a dia, muda a sua vida, e os caras são gente boa, viu? São amigos de verdade, vão chamar a atenção, vão te dar um montão de orientação. Você aprende muito com eles, muito, muito, é muito bom. É gratidão. E Marcelo, antes da gente entrar no caso João de Deus, eu gostaria de perguntar, você falou sobre os benefícios, né? E o que a sua vida mudou depois que você começou a ter esse contato mais direto com esses seres multidimensionais, através tanto da psicografia quanto do TCI? Vamos lá. Descobri que o maior vírus que possa existir dentro do corpo humano, ele é chamado de emoção. E ele é alojado dentro do coração. É o que mata de infarto muitas pessoas. Então vamos analisar algumas coisas. E vou dar uma ênfase aqui a um cara que me ensinou. Eu estou com 59, eu vi esse vídeo acho que uns 3 anos atrás, do Juliano Posati, quando ele fazia menção do livro Pensamento e Vida, que ele não entendia as palavras do Emmanuel, e aí ele ia lá no dicionário e ele conseguia interpretar as palavras. Bom, enfim, aí eu me perdi agora. Entendi. Ainda falando do Juliano e do livro. O livro Pensamento em Vida. Eu comecei a entender as coisas. E aí eu comecei a entender a influência deles para comigo, né? Então ele falou assim, Marcelo, você tem... Chegava sempre no final do trabalho, um beijo no coração de vocês. Né? Era bem assim. E ele falava, mas que coração? Eu falei assim, mas vocês não têm coração? Não, nós não temos coração. Cara, eu quase que tive um treco aquele dia. Eles falaram bem assim, entenda o seguinte, Marcelo, e num tom bem sério, coração para nós é igual a qualquer outro órgão do corpo. Não é um depósito de emoção como vocês da Terra, humanos, fazem. Nós trabalhamos com sentimento puro, verdadeiro. Entenda o que é misericórdia quando vocês pedem. Então, a maior parte das pessoas, quando eu pergunto o que você entende de misericórdia, é pedir perdão, pedir isso. Não. Aí entrou o Juliano Posati, né, que ele pega e leva ao pé da letra e vai verificar no dicionário, e eu fiz isso, comecei a adotar esse tipo de situação. Misericórdia, miséria, não significa nada. É não ter nada, córdia no coração. Aí você junta não ter nada no coração, é não ter a emoção no coração para poder viver, e sim ter o sentimento pleno. O que é o sentimento pleno perante a espiritualidade maior? Ação e reação. Você plantou uma coisa, você vai ter aquilo. Eu não vou te dar um copo de água, entendeu? Se no fundo você quer um copo de cerveja. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, é
é uma situação mais lógica, mais séria, e que a gente não tem esse tipo de visão ainda. A gente trabalha com emoção no coração. Ele fala assim, trate a emoção com equilíbrio, como a raiva, o ódio, enfim, todas as coisas que nós temos. Nós sabemos hoje controlar. Alguns anos atrás, bons anos atrás, nós não sabíamos e quase a gente se destruiu. Isso a própria história conta de Sírios, da grande batalha deles, né? Que aí eles tiveram intervenção e tiveram que parar tudo. E é isso que eles querem, entendeu? Que a gente use a consciência do dia a dia, né? Saber medir as palavras, saber o que pensa, o que fala, referente às outras pessoas, a si próprio, não trabalhar com a emoção eufórica, a fé que contamina e que desregula as pessoas e que transfere a sua responsabilidade dos seus atos. Ah, se Deus quiser, isso vai acontecer. Pode esquecer. Se você não levantar a bunda do sofá, não vai acontecer. Se você não fizer algo, não vai acontecer. Entendeu? Agora, se você levantar, der o primeiro passo, pelo menos, na intenção de realizar aquilo, eles vão estar do seu lado. É o caso do João de Deus, que eu quero entrar agora. Tá? Pode entrar. O João, Seria interessante. eu fiquei muito preocupado, porque a Casa de Francisco não é um centro espírita aqui em Caraguatatuba, que a gente está montando. É um centro de estudo da mediunidade, centro de estudo e pesquisa da mediunidade. Então, a minha preocupação sempre foi entender quem é, né, como que está o ser humano. Então, nós temos conotação espírita, porque estudamos o espírito, conotação espiritualista, porque respeitamos todas as religiões, e conotação universalista, porque nós vivemos dentro de um universo. Então, nós criamos a casa, ela vai trabalhar com psicografia, não uma vez por mês, psicografia geral, e com o trabalho de tratamento espiritual, cromoterápico, bem diferente, coisa que eu já venho praticando já há bom tempo, ensinado por eles, por 2 médicos, um que trabalha na parte anatômica e outro que trabalha na parte sentimental. E eles têm me passado muita orientação, feita apostila, psicografada, como trabalho, o que é, o que deixa de ser. Então, aí eu fui perguntar para ele, bom, e aí a reação que, com relação a João de Deus? Ele, simples, Marcelo. Ele tinha um propósito aqui com a gente, né? Ele tem um propósito aqui com a gente quando eu estiver vivo aí no planeta. Aí vai responder aquela primeira, que a gente é usado ou não. Se o seu propósito era de fazer cura, curar os outros, né? Então você vai continuar curando os outros. Só que quando você trabalha na cura, você trabalha com centros energéticos, chamados de chakras. E tem um em especial, né, que é o básico, ou na região sexual, que é o mais ativo de todos eles, o mais sensível, e é o que fica interligando as energias que vêm da Terra com as energias que vêm celestiais. E lá dá um choque tremendo. Na mesma região que está com o Dalini, que tem tudo, muito sensível. E o João de Deus tinha um particular ali, entendeu? Como muitos seres humanos têm. E quando ele se aproximava de uma pessoa que tinha problemas nesta área, inflamava e desregulava, descompassava. Ele fica assim, e aí provocava que ele se manifestasse nas coisas que ele foram acusadas. Enquanto ele estava se manifestando, os espíritos de cura que ficavam ao lado dele se afastavam e deixavam ele agir. E a partir do momento que ele tomava consciência do papel dele, que ele tinha que fazer aqui na Terra, eles se aproximavam novamente, porque era um acordo firmado, né, entre a vida dele aqui no planeta. E ali eu levei para a Casa de Francisco esse mesmo tipo de conotação, aprimorando, e a gente deve abrir, acho que para janeiro, fevereiro, né, com psicografia pública e com tratamento durante a semana inteira. Então, qual a região? Caraguatatuba. Vai ser o único lugar, porque lá tem 4.500 metros quadrados, né? E o galpão que está tem uma casa, já um salãozão, e lá está sendo construído um outro salão para 30 macas. Então, houve investimento, um período agora da pandemia, né, devagar, mas os médios sendo trabalhados passo a passo para poder conseguir entender. Então, nós vamos trabalhar de maneira muito intensa e responsável
com relação às pessoas que entram na casa. Para mim, depende qual é a religião. Eu entendo como o mal da pessoa, ela tem que sair de lá bem, só. Então a gente vai tirar... nós mudamos o parâmetro de casas lamentadoras, consoladoras, sabe, aquelas coisas todas que tem. Alguns vão até brigar comigo, mas tem aquela música, quanta luz, esse tipo de situação, desculpa, né, não tem, entendeu? Lá você tem que sair de lá feliz, alegre, brincando. Esse tipo de músicas lamentadoras, desculpa, não dá mais. É isso que provoca o caos pessoal, que deixa ele negativo, deixa ele ruim, leva ele para baixo a pensar coisas erradas, agir de maneira errada e ficar doente. Aí fica doente o corpo, depois fica doente o perispírito, ou já está doente já pelo espírito, aí você dá famoso câncer, né? Eu tive a oportunidade, no trabalho apométrico, de conhecer, de visualizar a célula número 1 de um câncer de intestino. Ela foi projetada para mim no trabalho como se fosse uma bola de basquete. E aí o espírito que me acompanhava falou assim, Marcelo, bota a mão. Não visualiza, bota a mão. Leandro, eu posso falar assim, ó, de coração. Quando eu botei a mão nessa célula número 1 do câncer no intestino do cidadão, eu senti mágoa, eu senti ódio, eu senti rancor. Foi tudo passado. Entendeu? Para mim, saber o que é que tinha e o que eu deveria fazer e crescer para poder mudar a ideia, conceito de vida, conceito de consciência do dia a dia das pessoas para que elas deixem de ter câncer, entendeu? Saber como trabalhar, qual tipo de energia colocar, como identificar, não ter medo, ter responsabilidade, não ter vaidade, mas ter responsabilidade e chegar e executar a situação de olho fechado, independente de quem seja, entre o rico da sociedade ao pobre da sociedade. É um ser vivo. E é assim que a gente encara na casa de Francisco, entendeu? Ela é aberta, vai ser aberta a todos aqueles que queiram. Lógico, a gente vai cutucar muito e eles querem cutucar bastante, né, o brilho das pessoas. Então, as palestras vão ser feitas para mexer com falar de tal maneira para quebrar paradigmas, né, de falsidade que as pessoas carregam por uma cultura impostas por aí. E assim vai. Entendi. Eu queria saber também, a gente vai finalizar já. Tá? Geralmente eu não faço as lives assim mais de 1 hora, que fica cansativo. A gente pode fazer a parte 2, o assunto está super legal. Peço pessoal também que está acompanhando aqui essa live que, além de compartilhar, se inscreva no meu canal, se inscreva também no canal do Marcelo. Tá? Eu queria saber a sua opinião em relação, você falou de abrir casa. Existe algum questionamento, não só perante o João de Deus, existem outras casas que trabalham de uma forma similar, mas não com cirurgias, semelhante ao projeto que você está tendo. Vou dar um exemplo aqui, a Casa do Consolador, que é lá da doutora Mônica de Medeiros, que também é muito criticada pela relação do contato mediúnico que ela tem, ou chamado supostamente com a Sheliana. E muita gente pede para bater nessa tecla. Por quê? Dentro disso existe a questão da comunicação através da canalização. E hoje todo mundo que adentra esse meio espiritualista se diz canalizador. E muitas das informações que são passadas nessas canalizações, você vê que tem um cunho muito pessoal do médium, vou chamar assim, em relação às comunicações. Então eu digo para a gente ter mais cuidado ainda com canalizações individuais. E eu queria saber a sua opinião sobre canalizações relacionadas à comunicação, que a gente está falando aqui. Psicografia é uma comunicação. PCI é uma comunicação. E existe esse ou esse mais famoso e habitual contato dos médios ligado a canalizações. E como você filtra e tem absorve essa questão da canalização? Você também canaliza? Ou como você vê essa questão de canalizações através da comunicação que é feita sem instrumento nenhum, né, digo assim, físico, e não usa o médium para poder descrever nada em papel, em algo físico, e simplesmente ele se sintoniza com supostamente o alto e transmite uma mensagem de seres de diversas dimensões. Qual a sua visão dentro da sua área para poder falar sobre isso? Legal. Psicografia, o que eu posso dar de recado? Desconfiem de todas. De tudo. Podem desconfiar mesmo, ok?
A maior parte dos médios que são psicógrafos, tá, tem um ego exorbitado. Basta você olhar nos olhos do médio que está escrevendo e o português que ele está transcrevendo. Você vai ver que as cartas, todas elas são muito parecidas, né? Então virou uma cultura pessoal de cada um. Não adianta você querer escrever de um ser que faleceu e ele era um aspecto nordestino com um aspecto, né, da cidade paulista, paulistano, se o médium for daqui, né, que tiver. Então você tem erros aí que são grotescos e estão na cara, né? Se não vier mensagens de coisas que você realmente você conhece, não subjetivas, de você ter escrito um formulário lá de quem você era, como você não era, quanto menos informação, mais veracidade a coisa pode ser, ok? Quanto mais melodrama vier na psicografia, ele está ainda em estado de recuperação, e bababá, 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 babá, esquece, entendeu? Tem casos, sim, mas aí vem um amigo espiritual ou o próprio mentor dele, trazendo situações que ele está vivendo, que eram conflitantes com a sua situação atual, que a própria família está vivendo. Aí é uma outra relação que você tem que entender que aquilo lá é verídico, né? Então, ela não é entender a psicografia, não é você ter que entender os pingos nos is, ela tem que ser clara e objetiva, entendeu? Estou aqui no paraíso fazendo isso. Para que não é bem isso. Então, eu estou fazendo uma trajetória, tá? São algumas ressalvas. Outra coisa, com relação às transcomunicações, né? Existe um mal que aí já nossa, ele é notório, né? Chamado de pareidolia. Estava lendo aqui essa palavra. Parece que mas não é. Entendeu? Os sistemas que são usados hoje são extremamente contraditórios, vira o arquivo diverso, vira de ponta cabeça, sabe? Faz isso, faz aquilo, usa fundo, você só distorce. Moçada, é bem assim. Se é para acontecer, vai acontecer na clara, vai acontecer com fundo branco, normal, liso, entendeu? Você só tem que saber identificar aonde que eles estão falando, como, né, porque eles usam uma frequência de ultrassom, não é ultrassom, é uma frequência que os animais ouvem, não lembro agora o nome, a frequência, né, que o cachorro escuta, e lá você vai aparecer lá no risquinho, tem lá no canal, você vai ver eu destacando isso várias vezes e ampliando, e aí foi verificado, né? Tem várias pessoas, acho que estão aí assistindo, que já eu ensinei essas pessoas, mostrei por A mais B como que é feito, fiz vídeo, que eles me mandaram o áudio, para evitar esse tipo de situação. É a mesma coisa do que as transimagens, os transvídeos, entendeu? Não pode haver manipulação, ou é ou não é. Se é para aparecer, ele vai aparecer de maneira clara e vai usar o seu ectoplasma para poder aparecer. Se não está aparecendo, se você está achando que está aparecendo, o achar não é cientificamente comprovado. Então você esquece que você está fazendo, está inventando moda e está criando na sua casa um núcleo de obsessores plantado pela sua frequência mental. Aí sua vida vai virar uma bagunça que aí não tem reza brava que vai conseguir arrumar, né? Não vai ter. Vai ser difícil, você vai estar procurando sarna para se coçar. Pensa, não vai pelo modismo, porque tem um software aqui, é porque tem Spiritcom pro lado de lá. Não é assim o negócio. É muito mais sério. Muito mais sério. Outra coisa. E a canalização? Canalização. É a mesma coisa do que a psicografia, né? Se 70% vier o espírito projetado em você por intermédio da sua tela mental. Tela, todo mundo tem uma tela. Não tem marca, essa tela não tem dimensão, entendeu? Polegadas nem nada. É onde você pensa, onde você vê. Isso é chamada de tela mental. Existe uma que é chamada de projeção mental. Projeção na sua tela mental. É projetado em você. Quem é que projeta? 2 veículos. Ou você mesmo, que você tem toda a liberdade de poder projetar as coisas que você quer, e tem a projeção deles para você por indução. Olha, Marcelo, você pode seguir por aquele caminho, dá uma olhada nisso, na sugestão que nós estamos dando para você. Aí eu me pergunto, mas onde você foi arrumar essa imagem? Né, produzir essa imagem? Se eu estou aqui, você está me projetando uma coisa a nível de futuro. Ele fala, não importa, cara. Analise, se eu te cutucar 3 vezes, você sabe que sou eu que estou respondendo.
Se for uma vez, é só você. Aí você assume a tua responsabilidade. Mas se eu te projeto e você enxerga e você aceita, aí já é sua responsabilidade. Você disse sim pelo que eu estava colocando. É a mesma coisa que você entrar dentro de uma briga e você comprar a briga. O outro sai da briga e você pegou a briga para você. Quem vai se dar mal é você, é eu, né? No caso, eu que estou comprando a briga. Com relação às cirurgias e a fala, passividade, obsessão, desobsessão, como funciona, como deixa de funcionar, eu acho que depende de um outro vídeo bem mais longo, é muito complicado, vai desconstruir uma sistemática que vem sendo colocada com conotação religiosa pelo espiritismo, e olha que eu sigo o espiritismo de uma maneira científica, né? Bem o que Kardec fala, no critério, com critérios, entendeu? E o Marcelo, a gente tem que salientar que existe até dentro da própria religião o protestantismo e o protestantismo, o espiritual, o kardecismo e o kardecismo existem dentro do mesmo parâmetro. Aquele que é radical a seguir somente uma linha, por exemplo, eu moro aqui na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, onde tem casas que permitem, eu quando ia palestrar um tempo atrás, falar sobre projeção astral e contato com os extraterrestres. Mas quando eu chegava para o dirigente da casa de um outro local que ia falar, não, isso aqui você tem que trabalhar dentro da linha de Kardec, da Gênesis, e assim, como se tivesse fragmentado somente a uma coisa fechada. E, para mim, a meu ver, inclusive foi um dos motivos de eu largar, de certo modo, o cristianismo da forma que eu fui cristão, não que eu não seja cristão, mas evangélico durante 16 anos, foi essa limitação do questionamento e abertura de consciência em relação às informações que a gente vai adquirindo, porque eu acredito que toda linha religiosa ela tem o seu valor. Tá? A maioria das linhas religiosas ela não pregam a guerra, ao mal, a você. Não, eles estão ali com a base de fazer o bem, buscar o sagrado, tal, sendo que quando passa para o dogma humano, a gente começa a vivenciar algo muito fechado ao radicalismo. E esse radicalismo cega as pessoas que não têm acesso à informação e gera uma ignorância prendendo a uma linha de pensamento e a uma limitação evolucional em relação ao que temos hoje disponível em relação tanto ao YouTube, quanto a livros, quanto a informação de modo geral, para a gente poder realmente evoluir e passar essa mensagem que eu sempre trago esse ponto do supernatural, é supernatural, é só desconhecido de nós aqui agora na Terra como seres humanos encarnados, mas não existe o sobrenatural. Tudo isso é natural, é sobrenatural porque a gente não tem o conhecimento. A mecânica da espiritualidade, ela trabalha de forma consciencial. Cabe à pessoa ter a consciência e o equilíbrio para poder se sintonizar com as informações certas, para poder desmistificar isso tudo e absorver o conhecimento e, se possível, passar à frente para que outros adentrem a essa linha de pensamento para que isso tudo seja feito de uma forma mais unilateral. É justamente quebrar esse paradigma de eu não posso poder falar sobre determinado assunto porque esse cara aqui é de uma linha X, ele não vai compreender. E, na verdade, dentro da minha visão, também da minha pouca experiência, é que tudo é uma coisa só. A gente que limita os conhecimentos dentro de toda essa mecânica. Eu vou, quer ver? Nem sai da tela, fica aí. Eu vou te ajudar numa coisa. Quando a gente fez um tratamento de cura, e isso foi em janeiro, fevereiro desse ano, antes de entrar essa pandemia, teve um senhor que foi lá para a casa lá de Francisco, pai de um amigo nosso, lá da casa, com 1000 problemas, né? Sentou na maca, tal, deitou, eu comecei a fazer a primeira parte do trabalho, aí veio outro amigo, o Antônio, e completou a parte do trabalho. Só que eu fiz a gravação. Imagina você gravar o espírito falando assim, quarta vértebra, e aí vem o Antônio encarnado ali, que está junto comigo, fala a quarta vértebra. Então, tudo que eles falavam de maneira intuitiva, para que você pudesse falar e ser induzido, está sendo gravado. E isso começou a ser gravado, inclusive nos trabalhos nossos de psicografia.
Nós fazemos um tratamento apométrico, um trabalho de apometria de consciência, de indução dos médios poderem conhecer diversos lugares para poder escrever a psicografia sem medo, sem nada. Nós somos levados a diversos lugares também, não é o espírito que vem, né? Nós vamos muitas vezes em inúmeros locais. Tudo gravado e com interferência não só de espíritos desencarnados, como de espíritos de outras dimensões que acompanham. Vou te dar um exemplo, foi gravado e está lá no canal, né? Uma equipe socorrista lá na casa de Francisco conseguiram socorrer 13 famílias ainda na catástrofe, que estavam ainda para serem resgatadas, aqui na catástrofe que teve em 1967, que desceu a serra, acabou com metade da cidade. 13 pessoas, 9 pessoas numa carroça, 9 mulheres, um homem e uma família onde morreram abraçados com o filho, o casal e o filho. Nessa equipe socorrista são os desencarnados humanos que fazem esse tipo de trabalho com supervisão deles. E somente eles de outras dimensões, é que fazem o corte de incisão, né? Aquele corte que o judaísmo usa, ou cortam ali o negocinho, né? Mas eles usam esse mesmo tipo de circuncisão, que é o corte do fio de prata. Quem faz esse corte é a equipe planetária, entendeu? Não somos nós só socorremos e trazemos os espíritos, somos nós, espíritos desencarnados, que encontramos, localizamos e trazemos para a equipe socorrista, que faz parte, isso está tudo gravado. Hoje é registrado, Leandro, entendeu? Então, quando eu falo que eu trabalho com o crivo da razão, é o trabalho médico, é o trabalho da apometria, é o trabalho, todos os trabalhos são gravados e com manifestação dos espíritos, sem nenhum tipo de manipulação. Entendeu? Então, tem fundo científico para poder comprovar. Então, vai começar não é onirismo humano, não é onirismo, é algo muito factual. Ou você escuta, ou você não escuta. Ou você entende, ou você não entende. Você sabe que existe uma manifestação por N problemas técnicos, por N problemas... Eles têm problemas técnicos também. Entendeu? A gente coloca eles como super? Não, são só seres que estão em outra dimensão nos olhando. Nós é que não temos a capacidade de poder olhar pelo meio que a gente vive. Mas o gato que mora dentro da nossa casa vê eles toda hora, o cachorro também. Então, nós temos que aprender a ouvir, falar, né, para poder ter consciência, sentir, apurar, falar menos e sentir mais, observar mais. Né, que a gente fala muita besteira, muita. Pessoal, gratidão hoje por esse bate-papo que nós fizemos aqui nesse sábado. Tinha muito mais perguntas para eu poder fazer, sendo que a gente teve a liberdade de se sintonizar com os assuntos que foram vindo à tona, e eu acredito que muitos desses questionamentos que foram feitos ao Marcelo foram de interesse de todos vocês, tá? Peço vocês mais uma vez que compartilhem essa live, tá? Para poder dar credibilidade, dar o joinha no meu canal. Também se inscreve no canal do Marcelo. O Marcelo vai falar sobre o canal dele. Eu vou deixar aqui no link, depois da live, o link do canal do Marcelo. Já deixo reiterado aqui o convite para ele voltar outras vezes, para a gente poder dar prosseguimento, porque tem pergunta pra caramba para fazer por esse gênio aí, dentro da psicografia, dentro da sua humildade. Para mim foi uma satisfação tê-lo aqui. Obrigado vocês pela audiência. Obrigado, Marcelo. Deixa as suas considerações finais aí. Fala das suas redes sociais, dos seus projetos, fique à vontade. Não, eu vou ser bem sucinto. Você falou da palavra gratidão. Esse foi o ensinamento que veio. Né? Quando a gente fala obrigado, em decorrência de um ato de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa, a gente fala obrigado, e eles ensinaram. Obrigado vem de obrigação, gratidão vem do coração. Então, a maneira como você agradece a que uma outra pessoa está fazendo um ato por você, entendeu? É a gratidão. Quando você vê que obrigação, você entende como uma coisa forçada. A maneira como a gente pensa e a gente olha a vida é como a gente se manifesta. E aí não adianta reclamar, né? Assumir responsabilidade de todos os seus atos e não transferir para ninguém. Não pedir ajuda de Jesus, de Deus ou de quem for, entendeu? Porque ele já te deu o que é de supremo, a sua vida. Então você é responsável por ela onde você esteja. Todas as alterações que são feitas por intermédio da espiritualidade
é atingido no seu DNA número 1. Essa você não sabia, Leandro. Entendeu? Eles fazem alteração no DNA nosso constantemente, assim que for necessário. Acreditem na espiritualidade maior. Acreditem que Deus é realmente o Criador, Deus é único. Para alguns é chamado de Gaia, para eles é o Gaia, e não é o Gaia, né? É a palavra Gaia, e Gaia não é um nome, é uma sigla, entendeu? Igual Cristo, não é uma entidade, é um centro de energia que está dentro de Gaia, né? Que é a manifestação da geração de todo o universo, e que é uma sigla também, Cristo, por isso que eles chamam de região crística, né? Jesus esteve aqui na Terra, Jesus veio como mensageiro da região crística, ou do Cristo, mas ele não atuou em Sírios. Sírios é ligado diretamente ao Cristo, né? E entende toda a sua existência. Não que não existe necessidade de se entender o que é religiosidade, tem gente que necessita disso para poder crescer. Eu já vi casos incríveis que foi por causa da religiosidade, daquelas igrejas evangélicas apelatistas, de ver o cara entrando lá dentro e conseguindo se recuperar. Aí eu vejo isso como uma bênção. Então, por isso que eu acredito em todas, mas eu sigo sem religiosidade a minha vida, embora faça disso uma religião de seguidores de consciência. Eu acredito que o trabalho do Leandro, como o trabalho do Juliano, da Mônica, que você mencionou, da Margarete, de outros mais, né, que dão uma cara a tapa primeiro hoje, não por vaidade, e sim por um acordo firmado, é porque a gente tem um papel muito sério na sociedade de levar informações, trazer consciência e despertar consciência. É o que eu faço lá no meu canal. Todo o trabalho que eu faço de transcomunicação, ela é feita na hora, entendeu? Não tem manuseio, ele tem explicação, é feito ensinado. Tudo por respeito a quem está necessitando de uma palavra amiga. A gente está sendo enganado muito e a gente se deixa ser enganado. Então, dê mais ouvido ao que vocês têm de principal, a própria vida. Perguntem para vocês, mas para quê e o porquê que vocês querem viver e como vocês querem. Tem vários caminhos por aí. Todos sejam abençoados, agora e sempre. Valeu, Leandro. Valeu, moçada. Valeu, gente. Gratidão por tudo. Namastê a vocês. E até o próximo áudio ou próximo vídeo. Valeu. Fica com Deus, gente.